eu só tomei umas notas sobre o filme, mas sobre, sobretudo, o Buñuel, que é uma figura extraordinária da arte peninsular, e também foi uma das razões porque eu sugeri o Buñuel, porque de facto é uma pessoa que viveu muito um ambiente de Portugal e Espanha, enfim, quer dizer, um ambiente rural, espanhol, e depois viveu em Madrid muito tempo. E eu ia ler um texto que tinha preparado já sobre esta sessão. E começava por dizer: porquê Luís Buñuel? É a primeira pergunta. Personagem que para mim é um símbolo do que melhor conheço da arte espanhola do século XX, dividido entre as suas raízes rurais aragonesas, da povoação de Calanda, e os seus contactos com os amigos de Madrid, referidos no seu livro de memórias, O Último Suspiro. É um livro de memórias dele, que é um livro muito bonito. Ele está editado em português, mas já foi editado há muitos anos, não sei se ainda está à venda. Ele chamou este livro O Último Suspiro, porque ele fez isto já muito tarde, quer dizer, já tinha 80 e tal anos quando fez o livro, que foi escrito por um Jean-Claude Carrière, que é um personagem que o ajudou nos últimos filmes que ele fez. Os últimos 5 filmes ou assim, foi sempre o Jean-Claude Carrière que preparou aquele aspecto muito desagradável de ter que fazer filme, ter que contratar o filme, ter que arranjar pessoas para os filmes e não sei o quê. Foi o Jean-Claude Carrière que o ajudou nisso. E senão ele, nesse caso, não teria feito aqueles filmes no fim da vida dele. Portanto, eu estava a referir que em Madrid, onde estudou e conheceu escritores do século XIX, como Ortega y Gasset, Unamuno, Valle-Inclán e Eugênio d'Ors. Eugênio d'Ors é um apóstolo do barroco e que incluiu o seu conhecimento do barroco português. Portanto, é um personagem não só... Eu conhecia o livro dele, mas não conhecia esta proximidade com o Buñuel, e de facto tem muitos textos sobre o barroco português, portanto é também um personagem muito interessante para nós. E além destes antigos escritores, não é? Ele também conheceu os contemporâneos, chamada geração de 1927, como Lorca, por quem ele tinha uma amizade profunda, como o Alberti, o poeta, o António Machado, outro poeta, Bergaminho, e artistas vários, incluindo Salvador Dalí, pelo qual ele teve também uma grande amizade em jovem. Nesses anos, Buñuel, Lorca e Dalí eram 3 amigos inseparáveis. Portanto, na Madrid de 1920, não é? Onde ele estudou, onde ele viveu, ele tinha esta amizade por todos estes vários escritores e artistas, mas havia esta ligação muito forte com o Lorca e o Dalí. Claro que o Lorca pouco depois morreu, porque ele voltou para Granada e aí foi morto em Granada. Aliás, o Buñuel diz que ele tentou dissuadi-lo de ir para Granada. A Guerra de Espanha já estava em curso e ele tentou que ele não fosse para Granada, mas de facto ele voltou para Granada e acabou por ser morto lá. Admiro muito em Buñuel não só o artista e realizador, como a sua independência de espírito, que, não prescindindo das suas convicções, possuía uma visão muito direta e objetiva da situação espanhola. Quer dizer, ele não recusava, mesmo quando eram com coisas que desagradavam, ele não recuava em denunciar essas coisas, digamos assim. Coisas que eram mesmo alheias ao seu pensamento, como durante o período da Guerra de Espanha, em que permaneceu em Paris como delegado do governo republicano. Quer dizer, houve um período em que, de facto, ele já tinha estado em Paris e que ele estava lá com a missão de favorecer ou tentar favorecer o governo republicano. Outro fator que muito me tocou foi a sua ligação ao movimento surrealista de Breton, que conheceu depois de fazer com Dalí o filme Chien Andalou,
Portanto, Chien Andalou foi o primeiro filme que ele fez, um filme maravilhoso, com o Dalí. Portanto, este foi mesmo feito com o Dalí, embora filmado por ele, adotado pelos surrealistas que permaneceram próximos de Buñuel ao longo da sua vida, antes e depois das guerras de Espanha e Mundial. Inclusive, é quando Viridiana, que é o filme principal de que eu vou falar, foi exibido em Paris, em 1961, Breton chorou durante a exibição do filme. Que, portanto, é interessante porque o Breton renegou o Dalí, chamou-lhe o ávido a dólares, dizendo que ele só se interessava por dinheiro, sobretudo por dinheiro. Embora o Dalí seja um pintor maravilhoso, quer dizer, não podemos esquecer isso. O Dalí era um grande pintor, mas de facto, do ponto de vista dos surrealistas e do ponto de vista da sua posição no mundo, quer dizer, eu já agora, já que tenho um bocadinho mais de tempo, vou interromper algumas coisas que estou a dizer aqui. Eu assisti, enquanto estava nos Estados Unidos, a uma sessão em que aqueles programas que há um senhor qualquer que convida, tem uns convidados e depois fala com eles, os convidados. O Johnny Carson, suponho que era um desses personagens, convidou o Dalí a ir a um programa na televisão. E então o Dalí deu um espetáculo, não é? Como ele dava sempre. E resolveu homenagear os bombeiros de Nova Iorque. E portanto é esse lado muito curioso que ele começou a dizer. E entretanto trouxeram uma tela e ele fez ali uma pintura rapidamente na televisão para oferecer aos bombeiros de Nova Iorque. Portanto era uma tela, devia valer imenso dinheiro, com certeza. Uma tela feita ali assim em público, e então foi oferecido aos bombeiros de Nova Iorque. Portanto, eram as cenas que ele fazia. E de facto, ao lado odioso do Dalí, é quando o Buñuel foi convidado a trabalhar para o Museu de Arte Moderna, e o Dalí deu uma entrevista num livro, ou falou num livro, dizendo: parecia impossível como é que eles tinham convidado um ateu e um comunista para o Museu de Arte Moderna. Parecia-lhe impossível, quer dizer, isto foi enterrar completamente o Buñuel. O Buñuel teve que sair imediatamente dali, não pôde continuar lá. E o Buñuel um dia encontrou o Dalí e disse com ar de zangado: olá, disseste aquela malandrice, aquele do pior que foste dizer no teu livro, não sei o que mais. E o Dalí respondeu: eu fiz o livro para me enaltecer a mim, não era para te enaltecer a ti. Quer dizer, portanto, está-se a ver a categoria do Dalí, conforme repito, é de facto um pintor famoso. Uma pessoa vê as obras dele e são notáveis. Outro tema obrigatório a falar de Buñuel, para além do amor e do sexo, tão frequentes nas suas obras, é a sua ligação à religião. Uma frase que o retrata bem foi quando disse: sou ateu graças a Deus. Portanto, a posição dele está traduzida nesta frase. No entanto, os temas religiosos abundam nos seus filmes, que refletem a sua educação católica em miúdo, até sair aos 15 anos do Colégio Jesuítas de Saragossa. Nazarim é outro filme dele. Sobre Nazarim, filme com base, como Tristana, num livro de Galdós, Buñuel afirmou: pertenço e muito profundamente à civilização cristã. Sou cristão pela cultura e não pela fé. Quanto a Nazarim, posso dizer que se estivesse tão perto da cultura budista como estou da cultura cristã, podia ter feito um Nazarim budista. Só que, como já lhe disse, as coisas orientais não me atraem muito. Sei que Nazarim pode ser visto como um filme cristianíssimo e até catolicíssimo. Em Cannes, houve 3 votos a favor e 5 contra quando quiseram dar-lhe um prémio católico. Nessa altura, Jacques Prévert, um grande poeta, obstinadamente anticlerical, lamentou a minha escolha de um padre para a personagem principal do filme.
deste filme. Um dia, Frederico Américo, chefe da produção da fita, disse-me que tinha de ir a Nova Iorque porque um cardeal queria premiar o meu filme. Recusei. Não é um filme católico nem anticatólico. O protagonista não quer evangelizar, não quer converter ninguém, quer andar pelos campos, viver de esmolas, mas não é um missionário. Não quer fazer discípulos. Claro que é impelido pelas suas crenças, pela sua ideologia, mas o que me comove é o que se passa dentro dele quando essa ideologia fracassa. Porque sempre que Nazaré intervém, com a melhor das boas vontades, só provoca conflitos e desastres. Agora falar um pouco de Viridiana. O interesse sempre tive por Buñuel por ser alguém próximo da nossa cultura peninsular e admirador de Camões. Apesar de ter afirmado que para a intelectualidade espanhola dos anos de 1920 a cultura portuguesa estava mais distante que a da China, foi revivida em casa do meu colega Norberto, já um colega sensivelmente da minha idade, um bocadinho mais novo, em Paris, porque ele tinha sido embora para Paris, onde trabalhou no ateliê de Oscar Niemeyer, no projeto da sede do Partido Comunista Francês, que visitei com ele. Quer dizer, eu fiz essa visita com ele, essa sede. Portanto, num jantar em casa de Norberto, conheci Joaquim Novaes Teixeira, que foi secretário da Zanha durante a Guerra Civil de Espanha. A Zanha foi um ministro do governo republicano espanhol, depois foi Presidente da República. E que, não podendo voltar a Portugal, depois de ter sido secretário da Zanha, viajou para o Brasil, onde se iniciou como crítico de cinema. Amigo de Buñuel, mal conhecido e pouco referido em Portugal, exceto por Bernardo da Costa, que relembrou ter sido apresentado por ele a Langlois, diretor da Cinemateca Francesa. Num jantar em que tivemos na casa do Norberto, falámos de vários temas, incluindo o cinema, que sempre me apaixonou, e de Buñuel, com quem Novaes Teixeira se dava com frequência. Novaes Teixeira disse-me então, que me espantou um pouco, do rigor com que Buñuel preparava os seus filmes, de tal modo que, quando se iniciavam as filmagens, havia poucas alterações, pois grande parte do trabalho já estava equacionado. A improvisação era anterior às filmagens. E quando me falaram agora de um filme para comentar, essas conversas estiveram presentes, e recordei-me também de Viridiana, pelo seu tema tão associado à vida de Buñuel, porque há um aspecto que é bom falar, é que o Buñuel escolhia vários livros para fazer os seus filmes, mas a Viridiana foi escrita por ele, quer dizer, com a ajuda de um escritor que o ajudava, digamos, mas o tema de Viridiana foi todo concebido pelo Buñuel. Pelo seu tema, portanto, de Viridiana, pelo seu tema tão associado à vida de Buñuel e pela autenticidade com que foi criado no retorno de Buñuel à Espanha. Quando Luís Buñuel regressou da sua notável carreira no México, reencantou a Espanha de Franco, da qual se evadira após a Guerra Civil, e filmou Viridiana, em que surgem as obsessões oriundas da Espanha tradicional que o marcaram, desde a infância, na aldeia de Calanda, em Aragão. A aceitação de voltar a filmar em Espanha, para além de documentar a vontade que tinha de regressar ao país, apesar de continuar a ser um país franquista, de rever os lugares da sua infância e juventude, como Calanda, a terra natal e os seus tambores, que na Páscoa eles têm sempre esse cerimonial de tocar os tambores. Acho que é um espetáculo único. Saragossa, a cidade mais próxima, e sobretudo Madrid, que não via há longos anos. Estava a esquecer a amada Toledo, de Buñuel, a cidade onde filmou Tristana, com Fernando Rey e Catherine Deneuve, transferindo o texto de Galdós, de Benito Galdós, para esta cidade. Quer dizer, no livro era outra cidade, mas o Buñuel quis, de facto, fazer uma homenagem em Toledo e quis que o filme fosse filmado em Toledo. Mesmo sem o dizer, é evidente que, para além de desafiar Franco,
quis rememorar a sua atitude perante uma Espanha que consagrava uma sociedade rural, que por um lado ia ao encontro dos valores que lhe eram familiares, mas por outro lhe repugnava pela ausência de consideração pelos valores do povo espanhol, que neste filme se vingou. Quer dizer, acho que neste filme, o que se passou depois durante o filme com os personagens do filme, que eu já vou falar, é uma espécie de vingança, digamos, criada perante o regime de Franco. O filme Viridiana, com o nome de uma santa que lhe tinha sido referida no colégio jesuíta, baseia-se num texto que escreveu com a ajuda de Júlio Alejandro, tomando por base sonhos que tivera em criança, nomeadamente com o uso de narcóticos para seduzir uma mulher e outros. Portanto, eram sonhos que ele tinha tido em criança, que ele aproveitou para este filme. Mas o mais notável no filme seguia o trajeto de uma noviça, que era uma atriz mexicana, Silvia Pinal, que era a mulher do financiador do filme. Portanto, a noviça que estava num convento, mas convenceu-na a ir conhecer o seu velho tio, Fernando Rey, interpretado por Fernando Rey, que a narcotizou e depois morreu. Deixando-lhe a quinta com uma velha casa, rememorando a casa familiar de Buñuel em Calanda, da família de Buñuel, decorada ao estilo de Gaudí, citado por Buñuel. Portanto, há estas citações que também são importantes. Sim. Era o desejo que a novícia teve de fazer bem a 12 mendigos da terra, um leproso, um cego, um coxo, uma prostituta, etc., instalando-os no palácio para os converter, e que eles usufruíram sem piedade, nomeadamente através de uma refeição final que relembrava a última ceia de Cristo, neste caso presidida pela notável figura do leproso, que era de facto uma figura fantástica, um ator, não era ator, era mesmo, foi angariado para este filme, ao som do Messias de Handel. Portanto, já agora não resisto como posso ter mais um tempo. Eu vi o Messias de Handel em Londres, em 1958, e a certa altura fui surpreendido. Quando eles vão cantar o Aleluia, toda a gente se levanta. É uma velha tradição em Inglaterra, toda a gente se levanta para ouvir o Aleluia. Portanto, eu fiquei surpreendido, não sabia dessa tradição. Isto é um parênteses, digamos. Portanto, a refeição final, presidida pela notável figura do leproso, ao som do Messias de Handel. Foi também das imagens e música do filme, que vi nos Estados Unidos, no início dos anos 60, que ele me interessou, entre outros notáveis filmes de Buñuel. Embora ele se dissesse alheio à pintura, a estética do filme e a importância da música, que sempre utilizou no seu cinema, traduzem uma síntese que, a meu ver, muito tem a ver com o espírito da arquitetura. Portanto, esta simbiose da parte plástica, da parte formal, da parte fotográfica, digamos assim, e da música, e das figuras que ele escolhe, tem algo a ver com o espírito da arquitetura, a meu ver. Escuso ressaltar a sua complexidade e o modo invulgar como Buñuel se refere ao ambiente e à estrutura social espanhola, sobretudo no meio rural que tão bem conhecia, pelo lado humano e pelas tradicionais contradições. O episódio do cão amarrado a uma carroça, salvo pelo primo da noviça, que não repara noutra carroça com outro cão que passa por trás dele. Digamos que o primo da noviça, quando viu a maneira como o cão estava a ser amarrado à carroça e estava a ser arrastado pela carroça, resolveu comprar o cão. E então deu dinheiro ao dono da carroça para ficar com o cão. Mas, entretanto, passava outra carroça por trás, exatamente igual, com outro cão, mas que é daquelas pequenas observações do Buñuel perante a mentalidade do ambiente rural em Espanha. Quer dizer, são pequenas notas do que ele formaliza. Relembro também, a esse propósito, as suas anteriores incursões cinematográficas em Espanha, com o seu retrato trágico da terrível zona das Urdes,
É uma zona que fica relativamente perto da Beira Alta. Claro que é uma zona mais elevada e que esta é a zona das Urdes, que não fica muito longe, de facto, da Beira Alta. Objeto de isolamento, fome e miséria. Portanto, é um filme impressionante, de facto, de 1932. E os surrealistas, já falei de Chandalou, que ele fez em 1929 com o Dali, e L'Âge d'Or, feita depois, mas por ele só, produzido na casa do Visconde de Noyal. Foi um financiador do filme. E que, curiosamente, também tem uma casa desenhada por Mallet Stevens. Não sei se será a mesma casa, mas sei que ele tinha uma casa desenhada por Mallet Stevens. Portanto, filmes muito bem recebidos pelo grupo surrealista de Breton em Paris, quando conheceram Buñuel, com quem mantiveram sempre grande amizade ao longo dos trágicos anos da Guerra de Espanha e da Segunda Guerra Mundial. E dos anos posteriores, quer dizer, é interessante porque ele, com esta maneira de ser do Buñuel, extremamente irreverente, sempre falava de coisas inconvenientes, digamos assim, com personagens, ele manteve sempre este contacto muito bom com os surrealistas, quer dizer, esteve sempre bem com eles, e o Breton também sempre muito bem com ele. Portanto, ele depois encontrou-os nos Estados Unidos, quando eles fugiram do Hitler para os Estados Unidos. Claro que o filme, que recebeu o prémio de Cannes, acabou por ser mal recebido pelas entidades da hierarquia católica. Foi proibido na Espanha de Franco, que, é interessante, que quis ver o filme. O Franco quis ver o filme. E também não achou nada de extraordinário depois de tudo aquilo que o Franco fez, de facto. O filme não era nada assim de mal. E foi muito mal recebido por alguns amigos de Buñuel, incluindo o grande de Sica, que, depois de ver o filme, horrorizado, foi tomar um copo com a mulher do Buñuel e perguntou-lhe se o Buñuel lhe batia. Depois de fazer um filme destes, tudo... Quer dizer, eu poderia ter preparado mais coisas para falar, mas isto foi o que eu senti e sinto perante este filme. Ok. Tudo.